sejam bem-vindos ao Cada Caso um Case Business. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre tecnologia, mas falar sobre como isso tem transformado o varejo e como ela pode transformar. Acho que essa é a mensagem. E a gente vai trazer aqui um case super interessante. Eu diria, na verdade, uma pessoa interessante para contar uma história e um case que a gente tem construído em parceria com a Bluesoft. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou especialista em estudo e comportamento de shopper. Tenho ajudado muito o varejo a construir estratégias de negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber o André, CEO da Bluesoft, e o Murilo, CEO da Trimais. Então, antes de eu passar a palavra, eu queria trazer aqui uma frase que eu acho que une muito esse momento, né? Que é a Bluesoft com os clientes dele, no caso aqui o Trimais. O que une é mais do que um contrato, né? É uma visão de futuro do varejo e eu acho que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, sejam bem-vindos. Queria que vocês contassem para quem não conhece um pouco sobre vocês, para que a gente pudesse começar o nosso bate-papo. Pode ser? Vamos começar pelo Murilo? Pode ser? Pode. Tudo bem, Bruna? Como é que vai, André? Eu sou o Murilo, do Trimais Supermercados. Não sou o CEO, tá? Eu sou o diretor. Lá também a gente tem, de novo, como a discussão, né, que nós vamos trazer aqui hoje, essa visão diferente do que é uma estrutura organizacional tradicional. Então, o Trimais Supermercado existe há 10 anos, tá? Ele vem da separação do meu pai, quando era sócio do Andorinha. E aí nós adquirimos um outro supermercado, que também era da família, e aí mudamos o nome para o Trimais. E depois de praticamente 5 anos, nós inauguramos a segunda loja. E depois de 5 anos, inauguramos a terceira loja. Então, hoje nós temos 3 lojas, né, na região da Zona Norte. E atuamos sempre com essa visão e crença, né, e valores que nos guiam através desses anos, né, que não só vem da gente, né, vem dos nossos antepassados, né, vem do meu pai, né, que transmitiu muito isso pra gente, e é isso que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, para falar sobre essa interação, principalmente entre a crença e o valor e a tecnologia. Perfeito. Muito bom, prazer. Que bom te receber aqui. A gente vai querer saber um pouco mais da sua história, do Trimais e como essa governança, essa tecnologia tem ajudado vocês. Prazer. André, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui de volta, né, no podcast. Eu sou André Faria, sou CEO da Bluesoft. A Bluesoft está fazendo 25 anos, né, esse ano, e a gente tem o prazer e a honra, né, de atender o Trimais. A gente é especializado no segmento supermercadista, no varejo de médio e grande porte, né? Então, estou muito empolgado hoje para a gente falar aqui de tecnologia e também para a gente contar juntos aqui um pouco mais da história, da trajetória do Trimais, do Murilo, que se tornou há muitos anos aí, além de um cliente nosso, um grande amigo que aprendi a admirar muito. A gente troca muita ideia, aprende muito junto. Então, tenho certeza que o podcast de hoje vai ser muito legal. Obrigada, André. É um prazer te receber e um prazer ter você como parceiro. Então, eu fico muito feliz e aí, parabéns pelos 25 anos. Obrigado. Eu queria começar falando um pouco, você comentou, Murilo, sobre histórias e valores que estão muito alinhados com a forma de gestão, a forma como vocês cuidam ou estão gerindo o Trimais hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê, a gente estava falando um pouco sobre esse olhar do varejo, dos desafios, da preocupação que tem que ter. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para quem está assistindo como que isso se traduz, né? Quais são os valores e as preocupações que vocês têm no Trimais e que você acha que seria interessante contar para quem está assistindo? A gente tem uma regra lá dentro de casa. É como se fosse realmente um mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente leva isso muito ao pé da letra. E essa questão
foi passada, né, de geração para geração. O meu avô trouxe isso e ensinou para o meu pai. E meu pai ensinou para nós. Nós somos em 3 irmãos. É eu e mais 2, o Vitor e o Rafael. E a gente leva isso para a nossa vida. Como a gente tem isso na nossa vida, a gente leva isso para dentro da empresa. Essa crença de que somente você respeitando ao próximo é que nós conseguimos seguir em frente. Porque quando a gente impõe algo, a gente não respeita o outro. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostamos disso, né? Quando entra uma imposição. A gente luta contra, inclusive. Quando a gente respeita o outro e aceita o tempo do outro, aceita o não do outro, a gente acaba conquistando o outro. Então a gente leva isso em todas, e são todas as tomadas de decisões que nós temos, né? Então nós vamos avançar. Se um disser não estou confortável, não avança. Perfeito. Ah, mas a empresa é mais importante. Não. O indivíduo é sempre mais importante, porque é dele que nós construiremos uma empresa. São dos indivíduos, né? E isso o meu pai, né, Amaury Gouveia, ele trouxe para a gente de forma muito clara. Eu lembro muito bem dele fazendo uma palestra para eu não lembro o tamanho, mas era muito grande a plateia. E aí, no meio da palestra, ele perguntou: qual é o segundo mandamento? A plateia, ninguém respondeu. Como é que vocês não sabem? Como é que vocês vão viver a vida sem respeito ao outro? E é isso que nós levamos para tudo, tanto para quem trabalha conosco, quanto para os clientes. O meu avô tem uma passagem que ele diz o seguinte: perguntam para ele quem é os clientes, né, do Andorinha na época. E ele falou assim: quem é que está passando por aquela porta? E aponta a entrada. Então, todo mundo que passa por ali é o meu cliente. Não tem se ele é de classe A, classe B, classe C. Enfim, não importa. Importa que ele está aqui porque ele acredita no que nós entregamos, né? Nós temos o nosso cupom fiscal, quem crê em Cristo não explora seu semelhante. Então, quando nós praticamos o preço, nós não queremos objetivar o lucro, e sim entregar de forma justa aquilo que tem que ser entregue. Inclusive para que a gente possa continuar fazendo o que nós fazemos. Perfeito. Né? E nós acreditamos que essa transparência, né, em comunicar, em dizer, isso é possível ou isso não é possível, né, ela seja o segredo, talvez, para que a gente consiga ter o sucesso, né, que nós tenhamos, ou até mesmo o fracasso, né? Mas eu acredito que seja mais o sucesso. Sem dúvida. Porque eu acredito muito na relação humana. Nós acreditamos muito no poder da interação. Muito. Né? E isso é o que, para nós, é o norte. Perfeito. É o guia para nós tomar decisão. Então, ao invés, inclusive, da gente falar de missão, visão e valor, a gente trouxe crença e valor. Aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos no ser humano. Nós acreditamos que o poder da interação, do relacionamento humano, ele é assim, não é só exponencial, ele é divino. E é por isso que nós trabalhamos muito lá dentro de casa, em conhecer a história de vida de cada um, de estar muito próximo dos nossos clientes pelo nome, né? E isso traz essa empatia, essa compaixão, né, pelo outro. E é interessante a gente começar um tema que aparentemente é tecnologia, falando sobre aquilo que a modernização ou, né, a eficiência não substitui aquilo que eu tenho como propósito, aquilo como olhar, né? Isso não significa que
não tem que fazer parte, mas isso tem que continuar sempre, né? O legado daquilo que eu acredito, daquilo como eu cuido do próximo, do meu colaborador ou do meu cliente, isso tem que continuar independente de vir modernização, vamos dizer assim, para o negócio, né? Acho que é um pouco... E é interessante você começar isso porque você reforça exatamente quais são os valores e que isso não deve mudar independente das gerações, né? É isso, é como a cláusula pétrea, né? Você não altera, isso não é discutível, né? Nas nossas reuniões e nos nossos avanços de gestão, né? Inclusive está no que nós acreditamos ser uma empresa com alta eficiência, com alta gestão, e sempre respeitando os potenciais de cada indivíduo, né? Porque terão indivíduos que terão mais potência e terão indivíduos que terão menos potência. Isso é respeito. A gente querer e a gente exigir que certos indivíduos forcem algo, isso também é desrespeito. Então lá a gente pondera muito essas questões de avanço, de carreira, de tudo mais. A gente abre, eu costumo dizer que a gente cria, né, caminhos. Porém, os indivíduos é que têm que escolhê-los. Perfeito. Muito importante isso. E importante no sentido de como chega, por exemplo, a tecnologia ou chega a BlueSoft. Como que é, porque eu imagino, André, me corrija se eu estiver errado, de que cada família, cada empresa tem a sua história, a sua cultura, né? E aí a gente tem que começar a entender dessa parte para, né, começar a contribuir, né, com aquilo que a gente vem trazer de melhor, né? Queria que você contasse um pouco para a BlueSoft como que é esse processo, ou como foi com o Trimais, como que é esse olhar de uma empresa tão importante, com um propósito tão forte que a gente ouviu agora, né? Muito bom. É até interessante porque a gente está falando muito nesse momento, por causa das ondas da inteligência artificial, do alinhamento da inteligência artificial com o ser humano, né? Como é que a gente vai fazer a IA estar alinhada com aquilo que é bom para o ser humano? Mas aí é bacana essa reflexão que o Murilo trouxe, porque às vezes a gente esquece que o ser humano também tem que estar alinhado com o ser humano, né? Então, como é que a gente faz que a nossa empresa, que os nossos negócios, que o impacto que a gente traz não seja só estar olhando para o número, não seja só estar olhando para a meta, né? Mas é olhar para o ser humano, fazer com que ele também evolua, também melhore, que contribua, né? Aí sim para um objetivo maior da organização, mas sem deixar de ver o indivíduo. E é muito bacana porque a gente vê essa questão no Trimais, né, nas reuniões que a gente faz junto, pelo menos uma vez por ano, né, Murilo? A gente se reúne para falar de estratégia. E aí é onde o Murilo conta para a gente, olha, essas são as nossas prioridades, é para cá que a gente está indo, esses são os nossos projetos mais estratégicos. E aí a gente começa a discutir junto como que a BlueSoft ajuda nisso. E como que a gente pode alinhar as nossas prioridades também, né, o nosso roadmap, para que a gente traga soluções e tecnologias que possam ajudar o Trimais a atingir os objetivos que ele tem. E é interessante porque a gente atende diversos grupos varejistas e os objetivos são muito diferentes. Aquilo que é prioridade, às vezes, para um grupo, é diferente da prioridade de outro, né? Então, a gente não consegue olhar para o mercado como sendo uma coisa só. A gente tem que entender cada cliente, a gente tem que entender a estratégia e a gente tem que caminhar junto nisso, né? Então, acho que essas conversas que a gente tem aí são sempre muito, muito enriquecedoras, muito importantes. Daí a gente começa a trazer tecnologia. Olha, então, Murilo, aqui é o que a gente está pensando em desenvolver para esse ano, como é que isso aqui te ajuda, né? E aí tem coisas que ajudam mais, tem coisas que ajudam menos, e tem ideias que surgem também, e a gente, no fim, aquela história de que a gente nunca toma banho no mesmo rio, porque o rio já mudou, a gente já mudou. Então, de cada conversa estratégica dessa, acho que a gente, BlueSoft, sai diferente, sai com mais informação, sai com um plano novo, e os nossos clientes também. Então, essa troca é sempre muito enriquecedora, né? Essa proximidade ajuda a gente a colocar a tecnologia não como tecnologia pela tecnologia, mas sempre para ajudar a atingir os objetivos maiores que os nossos clientes têm.
Muito bom. E a gente está falando aqui muito, que parece piegas, mas é muito a questão do... Não é o CNPJ com o CNPJ, né? A gente está falando de CPF para CPF, daquilo que o André acredita, daquilo que pode servir para o Murilo e vice-versa. Isso é o que funciona, né? Porque a consequência é, o produto é bom, a tecnologia funciona, eu tenho um problema, isso vem naturalmente, mas conhecer um pouco mais sobre a história acho que é importante. E aí eu queria te perguntar, Murilo, você falou muito das crenças e valores, e que eu acho que é um desafio que o varejo alimentar hoje está vivendo, de como a gente está falando no geral sobre governança, ou a gente está falando sobre sucessão, que envolve muito mais substituir pessoas, envolve como eu olho para o longo prazo e preparo a minha empresa para isso. E parte disso é como eu dou continuidade, né, no meu legado, naquilo que eu acredito, né? Porque eu preciso passar e que as pessoas que venham ou que façam parte acreditem e sigam. Como que você tangibiliza um pouco desse olhar de crença e valores para ajudar um pouco as pessoas a entenderem como que eu faço tirar aquilo que era do meu avô, do meu pai, o que eu acredito e fazer que as crenças e valores aconteçam de fato no dia a dia? Como que você pode trazer um exemplo sobre isso? Nós trabalhamos todo ano um tema. Esse ano é o da comunicação. Então, a gente coloca a nossa visão em cima desse tema. Como que nós acreditamos que tenha que ser uma comunicação bem-sucedida, né? E aí a gente monta desde a nossa convenção, no começo do ano, e aí passamos por um treinamento o ano inteiro, praticamente, voltado para isso. E esse ano nós trouxemos a comunicação não violenta como base, uma liderança muito mais humanizada. Quando a gente traz isso para todas as pessoas, e aí a gente começa a ter uma ordem, né? Quando a gente traz isso, como nós acreditamos que tenha que ser essa comunicação. Uhum. Quando a gente olha para o principal problema, é a falta do não entendimento da necessidade do outro. E isso é a base, tá, da comunicação não violenta. Então, quando nós escolhemos trazer com esse viés da comunicação violenta, que é mais do que uma metodologia, é um estilo de vida, uma mudança de mindset. E isso é como nós tentamos trazer esse legado, tá, da minha família, uhum, né, de como nós olhamos para o outro. Uhum. E, de novo, aqui não é só no trabalho. O trabalho é um pedaço da nossa vida. Perfeito. Mas a nossa vida é muito mais do que o trabalho. Uhum. E aí a gente leva isso para as pessoas que estão lá e nos cobramos realmente, né? Além de ensinar para quem não sabe, né? A gente se cobra. Tá indo muito, ou tá indo pouco. Ou eu costumo dizer lá, né? O pessoal até fala, Murilo, mas por que você pergunta isso? Porque eu costumo perguntar o que você precisa. Se você realmente me dizer aquilo que você precisa, eu vou fazer de tudo para atendê-lo. E essa real necessidade sua, se não for atendida, não adianta a gente continuar conversando. Então, a gente leva isso para o nosso dia a dia através de treinamentos, uhum, né? E muito que é a questão da comunicação. Uhum. Então, a gente tem constantes, mas são constantes conversas, né? Diálogos, pensamentos, discussões, que é importante ter discussão. Sim. Porque nós somos indivíduos Sim. únicos. Opiniões diferentes. Opiniões diferentes. Acontece que a gente conversando, a gente consegue se entender. Se a gente não conversar, esquece. Uhum. Não chegará realmente no entendimento. Então, a gente força muito isso, né? As nossas equipes, a gente força muito, criando, por exemplo, hoje nós temos uma metodologia que é grupo de trabalho. Nós reunimos cerca de 5 a 7 pessoas, key users principalmente, para discutir certos temas. E aí, esse grupo de trabalho tem um mês para trazer a visão dele em relação àquele tema. Perfeito. Né? A gente junta aí
uma série de metodologias, e aí podemos falar em Scrum, podemos falar em Kanban, enfim, aí cada um busca o que quiser, mas a gente, para poder usar uma linguagem nossa, colocou como grupo de trabalho, né? E isso traz uma dinâmica, né, sobre essas questões, porque tem que ser discutida. E aí estamos falando de temas diversos, assim, não tem um só tema, nós falamos de tudo, né? De interação de tecnologia com operação, como diminuir o desperdício, ou como mudar recrutamento e seleção, enfim. Perfeito. Independe do tema, né? Mas é como é que nós fazemos isso em conjunto. Acho que esse é o principal ponto, né, que meu pai deixou muito forte para nós, né? Qualquer coisa que nós realizemos tem que ser em conjunto, né? Não pode ser único, porque se for único aí não vai ter jeito, vai haver rompimento. Perfeito. Muito bom exemplo, e que importante falar de comunicação, que eu acho que é um dos desafios que a gente tem na vida, né? E que precisa sempre ser tratada, e comunicação violenta é, sem dúvida, um ponto importante para tratar. Mas eu também queria que você falasse um pouco, André, sobre quando a gente pensa numa empresa de tecnologia, a gente espera inovação atrás de inovação, que já é por si só desafio, né? Então, 25 anos inovando e trazendo para se manter já é um desafio, mas a gente pode esquecer que tem por trás pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouco desse olhar de gestão, de cuidado com as pessoas, que eu sei que vocês fazem um trabalho super legal e que eu acho que também pode ser aprendizado e inspirador para quem está assistindo. Com certeza. No final do dia, uma empresa de tecnologia também é feita de pessoas, né? E as pessoas são mais importantes do que os ativos tecnológicos, do que o código-fonte e tudo mais. Então, a gente preza muito por isso também, valoriza muito. Hoje, todos os nossos gestores, praticamente, são prata da casa, né? Então, são pessoas que estão há mais de 10 anos trabalhando junto com a gente, que passaram por várias funções e que têm uma vivência da cultura muito forte também. Então, a gente também procura entender, né, o que é muito importante para a gente, né, onde que a gente traça aquela linha na areia e fala daqui a gente não passa. E aí a gente busca viver isso, mais do que comunicar, mais do que divulgar esses valores, do que estar ali, né, bonitinho na parede da empresa, é a gente praticar de fato no dia a dia e guiar as nossas decisões em cima disso. E isso é uma coisa que você vai passando pelo tempo, né? Aquela história de comer bastante sal junto, de viver junto uma série de situações. E aí, quando a gente passa por um momento de crescimento, esse passa a ser um desafio grande, porque daí a gente tem muita gente nova que está chegando agora. Tem muita gente na companhia que tem menos de um ano de empresa. Esse ano, se não me engano, acho que na última reunião, a Amanda, que é a nossa head de RH, passou que foram 70 pessoas novas que chegaram na empresa. Então, imagina o desafio da gente conseguir transmitir esses valores para essas pessoas, treiná-los, né? Porque no dia a dia, quando esse colaborador nosso está lá no Trimais, é a Bluesoft que está lá no Trimais. E a gente espera, né, essa conduta, essa mesma qualidade e tudo mais. Então, é um grande desafio. E não tem como a gente prosperar, como a gente crescer, como a gente evoluir, se todo mundo que fizer parte da nossa empresa também não prosperar, também não evoluir. Então, a gente precisa estar sempre pensando em maneiras de tirar essa turma toda da zona de conforto, fazer com que eles cresçam, mas ao mesmo tempo dar todo esse suporte que eles precisam, né? Então, a gente tem investido muito em programa de formação de liderança, a gente tem investido muito também em rotacionar o pessoal em diferentes áreas da companhia para ir dando essa robustez que todo mundo precisa, né? Perfeito. Então, é um desafio gigantesco. Eu diria que hoje é o principal desafio que a gente tem, é a formação de novos líderes, a formação de pessoas, né? A gente fala muito disso no próprio varejo. Tem uma discussão grande de, olha, são mais de 30 mil posições abertas só em São Paulo. E na área de tecnologia, a gente passa por isso há anos, né? Se fala de um apagão de mão de obra de tecnologia. Então, você precisa de muita gente, mas você não tem pessoas ainda treinadas, capacitadas. E aí a gente olha para isso e fala, bom, tudo bem, mas a gente tem que ser protagonista
para mudar essa realidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reclamar que está difícil contratar? Exato. Isso não ajuda ninguém. Como é que a gente pode fazer? Como diz um amigo nosso, só é. Só é, né? Então, a gente tem que daí em cima disso falar como que eu posso modificar, melhorar essa realidade. E aí a gente começa também a buscar impactar além da nossa própria empresa. A gente às vezes precisa contratar alguém que é mais sênior, que tem anos de experiência. Mas se a gente não ajudar mais jovens a se interessarem pela área de tecnologia, a aprenderem nesse momento, daqui a uns anos a gente não vai ter essas pessoas para trabalhar com a gente. Então a gente faz programas de formação de pessoas que a gente nem vai contratar, mas que vão entrar na área, que vão participar. Então a gente tenta muito criar esse impacto e sempre que a gente encontra um desafio, um obstáculo, em vez de reclamar dele, a gente procurar ser protagonista para melhorar essa situação lá na frente. Parabéns, parabéns. Eu acho que o que vocês trouxeram um ponto que me fez lembrar sobre o nosso dia a dia é muito desafiador, é muito dinâmico, muda o tempo todo, né? E em um dos projetos que eu participei com o varejo de entender, resgatar o posicionamento. Um pouco da provocação que eu trouxe foi quais são os inegociáveis, né? Porque isso a gente tem que ter sempre, a gente já sabe que foi o que você falou, da não ultrapassar a linha, a gente já sabe o que a gente não quer. Então isso, né, estando claro, fica mais fácil para a gente não se distrair, eu diria assim, né? Então parabéns aí pela formação de líderes, acho que isso é um desafio não só de formação de jovens, de trazer esses jovens para trabalhar, mas na formação de líderes é super importante porque é um desafio. Eu acho que você passa a ter a responsabilidade de gerir outras pessoas, isso tem um peso enorme, né? Então, parabéns pelo trabalho. Mas a gente falou um pouco de governança e eu queria que você começasse a trazer um pouco da perspectiva de tecnologia ou do ERP. Como que o ERP pode ajudar nessa governança? Existe governança na tecnologia? Como que vocês têm visto isso? Eu acho que ele acaba sendo um passo muito importante, fundamental, né? Porque ele vai te ajudar a entender melhor o seu negócio, né? Quando bem utilizado. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, e o Murilo contando um pouco do varejista, que às vezes tem um foco muito grande ali na compra e na venda, né? Que é onde é o coração do varejo, onde tudo acontece. E o ERP, quando bem usado, ele te ajuda a olhar um pouco mais de longe e entender tudo o que está acontecendo no seu negócio, né? Entender o passado. Então, com tecnologias como o BI, que a gente fala há bastante tempo, a gente consegue pegar 10 anos do que aconteceu, olhar para esses dados, entender isso, e a gente com Analytics consegue entender o que está acontecendo agora e até com predição, com algumas tecnologias mais recentes, tentar enxergar e prever o que vai acontecer no futuro. E tem muita ferramenta de gestão disponível que muitos varejistas ainda olham hoje como sendo o mal necessário para entregar para o contador, para entregar para o fisco, e que a gente tenta ajudar os nossos clientes todos a olhar para uma perspectiva de que isso é uma ferramenta de gestão do negócio. Então, desde uma DRE, por exemplo, que seria uma coisa mais básica, mas que permite que você entenda não só a compra e a venda, mas tudo que é receita, tudo que é despesa do negócio. E comece a entender isso de uma maneira mais estratégica, que vai te ajudar a tomar decisões cada vez melhores. E aí, quando a gente começa a ter uma companhia que está crescendo, que tem mais gestores sendo formados, líderes sendo formados, com essas informações em mãos, todos eles conseguem tomar decisões melhores, se responsabilizar por essas decisões, fazer planejamentos e olhar para o negócio de uma perspectiva de dados. Então, quais são os indicadores que são importantes para cada líder do nosso negócio? Esse indicador, ele está bom? Ele está ruim? Ele está mais ou menos? Aonde é que a gente precisa chegar? E qual que é o plano de ação que a gente precisa fazer para chegar nesse indicador ideal que a gente precisa, né? Então, a gente começa a entender o negócio no primeiro momento, depois a gente consegue criar uma visão de para onde a gente quer ir, e aí a gente começa a criar essa ponte que vai levar a gente de onde a gente está agora para onde a gente quer chegar. Então eu vejo que a tecnologia e o ERP, ele tem um papel fundamental para ajudar as empresas nesse processo, né? Que acho que é a partir daí que nasce toda essa estrutura de governança que a gente precisa criar nas empresas.
Que é super importante, né, Murilo? Quando a gente fala, parece simples, mas e ter organizado essa parte ou essa responsabilidade que envolve o RP facilita muitas coisas e faz com que você possa dar outros saltos, né, outros passos, porque aqui isso precisa estar funcionando, essa gestão precisa acontecer de fato, não é algo só para reportar, né, é algo que precisa realmente funcionar, né? Como que você vê um pouco disso? Sem dúvida, Bruna. É assim, nós acreditamos tanto nisso que nós temos lá dentro de casa, a gente chama gestão de pacote, do qual nós temos cerca de 20 gestores que têm um determinado budget e um determinado grupo de contas do qual ele é responsável. E nós demos carta branca para eles. Então, eles ficam analisando, enfim, ficam criando visões, KPIs, etc, 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 para que eles tomem conta daquilo. Agora, eu só consigo fazer isso se eu tiver já uma organização nos dados, um RP que me permita atender essa questão. E aí, com a Bluesoft, né, eu acho que esse que é o ponto que tem muita sinergia entre nós, a gente acredita nisso. Então, a Bluesoft acredita que isso é um modelo viável, e aí ela passa a implementar isso para dentro do sistema dela, Bruna. E aí, não só a gente, como outros clientes, podem absorver isso. Né? E esse modelo de descentralização controlada, porque, de novo, sem controle é caos, né? Cria um modelo que eu aprendi que se chama caórdico. É o caos com a ordem. Perfeito. Este é o modelo biológico ideal para o ser humano. Porque o ser humano, sem caos, ele vira robô. E um ser humano sem ordem também fica muito longe do factível. Então, a união entre essas duas frentes é que é o potencial máximo a ser adotado. Então, a Bluesoft traz para a gente essa oportunidade de levar isso para frente. Então, quando a gente faz a estruturação, né, da lógica por trás do sistema, ela já tem que ter essa visão de como que eu vou fazer isso lá na frente. E acho que isso é como o André falou no começo da nossa reunião de visão, a gente discute isso, e aí ele leva para casa, eu levo para casa, e aí a gente leva tudo isso. Mas, inclusive, o nosso time de TI, ele é muito mais de discussão, né, do que de só fazer. Uma das frentes que nós temos muito lá dentro é de discussões de tecnologia, de produtividade, tecnologias de IA e tecnologias que possibilitam o ser humano a ser melhor ser humano. Né? A gente acredita muito nisso. Então, quando a Bluesoft permite que a gente compartilhe isso com ela, né, e desde já sempre agradeço, né, grato por ter essa oportunidade, de colocar essa visão dentro da Bluesoft, dentro da empresa, que não é nossa, né? Enfim, que é deles. E aí eles têm que olhar para isso, falar, faz sentido e vou desenvolver em cima disso. E aí é que a gente começa a construir realmente essa governança, tá? Para esse propósito maior. E esse match de valores, de crenças, de um conhecer o outro, você falou muito de desenvolvimento de líderes. Quando a gente traz algo que possibilita que a pessoa tenha autonomia, você traz responsabilidade, você traz gestão, né? A pessoa começa a olhar aquilo com uma responsabilidade diferente, de não só executar, mas de qual é a minha responsabilidade sobre aquilo que eu estou olhando, né? Então, isso traz um pouco desse mix entre tecnologia, mas também entre responsabilidade e gestão das pessoas. Sem dúvida. E é algo que, né, o varejo, quando ele leva para o extremo, ele vira um accountability puro, né?
em números e esquece os outros valores, né? Quando nós não acreditamos nisso, tá? Nós acreditamos que tem que ser o que o todo aceite. Se o todo aceitar a accountability, não tem problema nenhum. Você vai no extremo dela, né? E aí, autorresponsabilidade, pronto. Exato. Né? Exato. Não tem problema. Mas o todo precisa estar convencido disso. Né? E eu costumo dizer que ninguém convence ninguém. Nós vencemos em conjunto. Exato. Perfeito. É uma diferença muito grande. Perfeito. Eu queria entrar num assunto que eu acho que pode ser importante para o momento que a gente... Na verdade, assim, eu estava até conversando ontem sobre os momentos econômicos que a gente vive e que, na verdade, o que vem por aí... A gente já passou por muitos desafios econômicos, então o Brasil vive um pouco nisso. Mas a gente tem um momento do varejo que eu acho que é importante da gente poder pensar na eficiência, né? Eu não lembro qual foi a NRF, mas eu me lembro de ter ido se falou muito sobre a gente não vai repassar para o consumidor, a gente vai buscar eficiência para poder que a gente, né? E eu acho que a gente tem que discutir mais sobre isso e olhar com mais cuidado, especialmente para o varejo, num mercado onde está muito competitivo, o bolo está difícil de aumentar, então a gente precisa entender quanto que a gente faz sobrar mais e ser mais eficiente para isso. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como que você tem lidado, quais são os desafios de você estar olhando para o desperdício, né, para a questão de produtividade no chão de loja, porque eu acho que a gente tem toda essa preocupação na matriz, onde estão os escritórios, mas a dor, ou vamos dizer, os desafios estão na loja, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual tem sido o seu olhar, a gestão sobre essa questão de produtividade. Bem, lá em casa, a gente discute isso, se não for todo dia, é toda hora, né? Porque é um tema que é constante, tá? Tem a famosa frase, né? Que despesa é igual unha, tem que viver sempre cortando. Nossa, eu pensei exatamente isso agora. Então, todo mundo fala. Nós temos, né, muitas questões, até mesmo de sustentabilidade, né? Se a gente for consumindo tudo o tanto que a gente quiser, não vai ter mais mundo, né, para as futuras gerações. Então tem que ter sim um entendimento sobre o tema. E lá a gente, como eu até mencionei, nós temos uma conversa que é uma tarde inteira ou às vezes uma manhã inteira sobre produtividade. E aí a gente traz gestores de diversas áreas para que eles mostrem as dores. E aí a gente, com tecnologia, porque hoje sem tecnologia não é possível buscar essa produtividade, a eficiência, né? A melhora já do que está sendo feito, né? E aí a gente discute para achar um caminho, né? Para achar um modelo, né, para achar uma forma de atender esse problema. Porque o problema não é dele, ele está sendo o comunicador do problema. O problema é do grupo. O problema é de todos nós. E aí nós reunimos, criamos, né, soluções, POPs, enfim, aplicativos, né? A gente tem hoje, além dos próprios aplicativos da Bluesoft, nós temos os nossos que nós criamos para poder atender essas questões de produtividade mesmo, né? E aí, em cima disso, quando a gente olha para o varejo, a gente tenta aproveitar ao máximo tudo. Então, a equipe de perdas nossa, ela vai ao extremo da mercadoria. O que eu posso fazer com o osso da costela? Nós não compra carne com osso, a gente compra já desossada. Tá. Mas ainda vem lá uma costela. Ou o que eu posso fazer com o espinho do peixe? Eu quero aproveitar o espinho do peixe. É possível? Se sim, a gente vai lá e vamos para frente, entende? Tem gente que quer comprar cabeça de peixe. Você sabia? Não. Então, tem gente que quer comprar cabeça de peixe. Não tem problema, a gente vai lá e vende. A um preço muito menor do que o filé, óbvio. Sim. Mas ele precisa ser aproveitado. Do contrário, eu vou jogar fora.
né? Então, são questões que a gente vai trabalhando dentro de casa para encontrar caminho, né? É possível eu não jogar fora o papel higiênico, abrir o pacote, né? E aí, o que eu faço com ele? Eu não posso vender ele está em avaria. Uhum. O que eu vou fazer com aquilo? Né? E aí a gente trabalha aquilo que a gente consegue fazer dentro de casa ao extremo. E aí vem a outra parte, aquilo que nós não conseguimos fazer dentro de casa. E aí nós temos entidades, né, empresas, né, comunidades que estão plugadas conosco para absorver essa mercadoria. Uhum. Né? Entendi. Em creches, enfim. De novo, é um grupo muito grande, Uhum. tá? Um grupo grande mesmo, que acaba até dependendo dessa ajuda, né? Porque aquilo que pode não ser de venda, mas ele pode ser consumido se ele for feito um outro trabalho. Eu tenho um grande amigo, quase um professor, inclusive, que ele fala assim: Murilo, aquilo que não é comida para você pode ser comida para animal? Então aproveite. Uhum. Então a gente olha realmente com essa amplitude, entende? Entendi. De aproveitar tudo para poder gerar, né, essa economia sustentável. Tá? A gente trabalha muito forte nisso. Muito bom. Bons exemplos. E você, eu queria que você trouxesse um pouco da perspectiva do RP Mobile para entender como que vocês têm utilizado isso no dia a dia, como que tem sido na prática e como tem te ajudado nessa produtividade. Hoje, todos os nossos setores de produção, eles já constam com devices que têm o mobile para poder fazer todos os lançamentos e todos os controles na ponta. Tá? Então, quando ele vai fazer um lançamento de um arroz que vai ser consumido no restaurante, ele está com o software da Bluesoft. E aí lá a gente já detecta isso. Quando uma mercadoria passa por uma avaria, a gente tem um setor de triagem que já destina e controla isso através da Bluesoft. Entendi. Então, o rastreio de tudo isso é feito dentro do ecossistema Bluesoft. Tá. No nosso caso. Tá? E aí, a gente junta com isso, né, as nossas premissas, né, de controle de qualidade, enfim, etc., para poder colocar dentro da Bluesoft esses parâmetros. Né? Então, a gente tem os nossos POPs que nenhuma mercadoria é descartada sem antes passar por um processo. Perfeito. E aí, esse processo está desenhado dentro da Bluesoft. Entendi. Interessante isso, né, André? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que seria impensável, né, quando a gente olha para a tecnologia há 5 anos atrás, porque a gente está falando aqui de um processo que envolve muito manipulação, e que, em teoria, estão processos que não passariam, não teriam processos, talvez, ou não teria a tecnologia envolvida, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, do que talvez fossem premissas que a gente tem na cabeça, né? E que mudaram muito e que a tecnologia está contribuindo muito nesse sentido. Muito bom. Eu acho que tem um ponto importante aí que até o Murilo mencionou, né? Que é essa busca constante por aprimorar os processos. Porque a gente nota o seguinte, né? Nós temos diversos clientes em diferentes estágios de maturidade. Quando a gente olha para indicador de perdas, por exemplo, de quebra, né? Tem uma variação gigantesca. Então, tem aqueles que vão ter ali 0,8, por exemplo, do faturamento, e tem aqueles que vão passar de 3%. Se a gente imagina um setor como o varejo supermercadista, que tem margens naturalmente pequenas, essa diferença de gestão vai impactar muito fortemente o negócio, né? E a diferença não está só na disponibilidade da tecnologia. Veja, porque todos esses clientes têm a mesma tecnologia à sua disposição. Então, o que é que vai fazer a diferença, né? Os processos estarem bem definidos, bem auditados, né? Então, esses processos estão acontecendo.
as pessoas estarem muito bem treinadas e se importarem com esses números e com esses processos também no dia a dia, né? Então, você tem uma série de coisas que podem ser feitas, desde evitar muitas vezes rupturas, então garantir a auditoria de presença, fazer os inventários periódicos, ter esse cuidado, né, essa gestão que o Murilo comentou, com as transferências internas de mercadorias, seja para restaurante, seja até para um caso de doação. Então, esse controle junto, né, unido à tecnologia do processo do treinamento de pessoas, é que no final do dia garante esse resultado melhor. Porque, veja, a mesma tecnologia é disponível para diversos clientes, mas alguns têm resultados extraordinários e outros têm um espaço ainda para melhorar muito grande. Então, perfeito. acho que esse conjunto é que dá o resultado. Perfeito. E eu queria que você, aproveitando o tema, eu queria que você falasse um pouco da Blue AI, falei certo? De como pode, ou como tem ajudado na retaguarda, enfim, como tem ajudado nesse processo da loja, porque eu não sei, Murilo, qual é a sua visão. Eu vi ontem do Arthur Igreja que existe uma versão, tem pessoas que têm aversão à tecnologia, então ela escuta AI, ela fala, esse negócio aí vai tirar meu emprego, nem quer escutar. Então eu queria que você tangibilizasse, porque primeiro, a Bluesoft é uma empresa inovadora, é uma empresa séria no sentido de que a tecnologia, como eu entendo do negócio e aplico. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais de como a Blue AI tem ajudado nessa produtividade ou nessa retaguarda da loja. Muito bom. A gente vem, né, trabalhando, estudando AI há muitos anos, e especialmente a generativa, que é a que nesse momento está ganhando todo esse protagonismo, né? Mas até 2, 3 anos atrás, a gente não tinha segurança ainda de oferecer como uma solução para os clientes, porque tinha um grau de alucinação bastante forte. Com a chegada do GPT-3, a gente já começou a ter resultados muito bons. E aí, como a gente já tinha muita POC pronta, a gente conseguiu rapidinho já colocar alguma coisa para os nossos clientes começarem a utilizar. Tá. E a gente vê que é muito importante o protagonismo das empresas em relação à AI, porque as pessoas estão usando no dia a dia, em casa. Então, antes, você queria fazer uma receita, alguma coisa, você ia no Google buscar. Já tem muita gente usando o ChatGPT ali, dizendo que ingredientes tem na geladeira. Já fiz receita com o ChatGPT. Você já fez, você está usando para você. E aí, o colaborador que trabalha lá no Trimais, ele já está usando em casa para uma série de coisas que estão ajudando ele, e aí quando ele se depara com um problema na empresa, ele vai usar. Só que aí que está o problema, né? Se a gente usar qualquer solução gratuita, muitas vezes sem o cuidado da segurança, da privacidade, a gente pode estar colocando a companhia em risco, expondo dados que são confidenciais para um modelo que vai ser usado para treinamento. Então, a gente pensou muito sobre isso e trouxe essa tecnologia embarcada dentro da Bluesoft com o Blue AI, porque a gente garante não só um preço muito competitivo para o nosso cliente, porque em vez de ele pagar ali por cada usuário, que muitas vezes vai usar em pequenos momentos do seu dia, ele paga pela utilização, né? E ele consegue usar com total segurança e privacidade. Então, a gente garante que todos os dados que são trafegados ali não são utilizados para treinamento de modelo, não são armazenados, então você tem total controle e segurança. E aí, o importante do protagonismo vamos chamar os colaboradores da nossa companhia, vamos falar sobre inteligência artificial, vamos tirar esses fantasmas, esses monstros, toda essa ameaça, né? Porque a gente tem medo mesmo, né? Toda tecnologia nova causa essa preocupação, causa um medo. Será que isso vai me substituir? Mas, na realidade, né, se eu aprender a utilizar isso bem, eu vou me tornar um profissional melhor, mais produtivo, de mais valor para a companhia. Então, a gente vai falar sobre AI abertamente, é isso que eu recomendo para todos os nossos clientes. E agora, com o Blue AI, a gente pode utilizar de forma segura. Então, tudo que você já usa lá na sua casa, as ferramentas gratuitas, tudo que te ajuda, pode te ajudar também no contexto corporativo aqui na empresa, mas você vai utilizar dessa forma porque é a maneira segura que você tem para utilizar. Então, acho que é assim que a gente enxerga esse futuro, né? E a gente tem incentivado muito todos os clientes a fazerem isso. Já tem histórias, casos muito bacanas. E a AI pode ser usada como um copiloto ali para cada colaborador nosso. Então, o contador vai usar a AI para ajudar ele a analisar balanço, analisar DRE, encontrar a oportunidade da unha para ser cortada ali, da despesa para reduzir. O comprador vai usar de uma maneira diferente para ajudar na tomada de decisão de compras. Então,
cada persona, cada profissional dentro ali da estrutura do supermercado tem um copiloto de AI ali no Blue AI que pode ajudar ele no dia a dia. Perfeito. Bom, eu queria dizer que eu não vou dizer que eu sou leiga na tecnologia, porque eu uso, ele faz parte de mim, mas eu queria muito te parabenizar porque você a forma como você explica é muito fácil de entender. Né? Então, eu queria aproveitar para reforçar aqui para as pessoas seguirem a Bluesoft nas redes sociais, seguir o André, porque você tem trazido muita explicação para poder facilitar aquilo que talvez para nós o dia a dia. E você trouxe um ponto super importante que é os cuidados que a gente precisa ter. Né? Porque ela traz muitos benefícios, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, fica aqui a minha dica para seguir o André e acompanhar todas essas novidades que vão chegando. E aí eu queria te perguntar, Murilo, como que já está a IA dentro do Trimais? Como que vocês têm utilizado, acompanhado, enfim, como que está o dia a dia já? Eu já sei que ela existe, ela está entre nós, mas queria que você trouxesse exemplos para que as pessoas possam se conectar ou entender um pouco mais como vocês têm utilizado. Lá dentro de casa, a gente já utiliza, tá? Em alguns pontos, né? A IA, né? A gente já discute, eu e o André, há uns bons anos, tá? Pessoalmente, eu e ele mesmo, né? E aí, compartilhando e dividindo opiniões e visões. E nós, né, através da Bluesoft, conseguimos trazer isso para dentro desse aplicativo. Então, aí, alguns key users, tá? A gente libera isso. Nós não liberamos ainda para massa. Tá assim, eu não lembro quanto de cabeça que nós devemos ter de usuário, velho. Sei lá, uns 150, 200, eu não sei. O André deve saber. Acho que é bem mais, hein? Aí, ó. O André deve saber mais do que eu. Mas, enfim, a gente ainda não distribuiu para todos, tá? Então, aqueles que são já key users, a gente já passa para eles, os formadores de opinião, para ir consumindo, como o André falou, né? Para ir se familiarizando, como o Google. Porque quando nasceu, né, a pesquisa... ninguém sabia o que era, ninguém botava tanta credibilidade nisso. E ele foi avançando. Hoje você não passa da segunda página. Exato. Tá? Não passa. A maior parte, inclusive, fica na primeira página. Tanta confiança que você tem no equipamento, numa solução, que vai trazer aquilo que realmente é. Tá? Então, quando a gente olha, né, inclusive tem um teste que foi feito, né, 90%, tá, das inteligências artificiais regenerativas, que é o modelo que nós estamos falando aqui, 90% passou, mas 10% errou. Então, ainda existe o erro? Sim. Por isso que cabe ao ser humano fazer a interpretação. A crítica, perfeito. Tá? Então, a gente lá dentro de casa, né, a gente usa principalmente naqueles processos de interligação de tarefa. Né? Então, digitalizar documento. Gente, pelo amor de Deus, isso aí para nós ainda tem gente que manda. Então, esse processo vai tudo com IA. Tudo com IA. Joga tudo lá dentro e aí ele já faz resumo, pega as datas, enfim, faz tudo que a gente quiser. Entende? Esse daí é batata para nós, tá? Integrações entre processos, hoje já é quase toda a nossa parte em IA. O nosso desenvolvimento, inclusive, é em cima disso. A gente já desenvolve lá dentro de casa também usando essa ferramenta. Né? Em modelagem de dados, enfim, algo mais técnico, mas a gente já usa isso. Que é quando a gente usa uma solução, né? A gente desenvolveu recentemente o nosso Master Data. Então, milhões de dados envolvidos, tá? E aí, quando você olha e fala, vou fazer a programação como era antigamente, ia levar muito tempo. Quando você coloca a IA para te dar suporte no desenvolvimento, o André tem uns números muito melhor do que eu, porque eu faço pouco isso, ele faz muito isso. Né? E isso dá um ganho, né, de produtividade, de eficiência absurdo. Né? E a IA tá vindo para
processos que o humano não gosta de fazer. Eu brinco com isso lá. Falo, alguém gosta de ficar entrando no sistema para digitar pedido? Ninguém gosta disso. Quando criarem uma solução que você vai lá e fala, ó, cria o pedido tal para tantos dias, observando, blá, 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 porque você fala em linguagem natural, Sim. e o negócio acontece, vai me dizer que você não vai ficar feliz. Porque a tua necessidade é de ter mais tempo para outras coisas. Perfeito. Então, quando a IA chega para proporcionar esse tipo de solução, e por isso que ela está sendo consumida ferozmente. Né? Tem gente, o André falou isso, e eu afirmo realmente, porque eu participei de um outro fórum, de discussão de IA, e os usuários estão usando como Google. Com perguntas simples. Só que a capacidade dela é muito mais do que as perguntas simples de busca, tá? Sim. Ela consegue fazer interações maravilhosas. Aí vai depender do usuário. Uhum. Como, se você quiser acreditar na primeira pesquisa que o Google traz, você pode. Como vão ter usuários que não. Deixa eu perguntar outras coisas. Uhum. E aí a IA vai estar aberta para todos. Exato. Hoje, muita gente, mas é muita gente, a gente estava brincando sobre isso ontem, inclusive, tem muita gente batendo foto de uma mancha na pele e a IA já desenvolve o que pode ser, o que não pode ser, medida, etc. Para aqueles que vão acreditar só nela, vão seguir ela. Tem outros que vai perguntar para o médico. Uhum. Né? E isso é do indivíduo, de cada um. Né? Mas existe a chance ainda de erro? Sim, sem dúvida. Né? Ela vai minimizando essa chance de erro. Né? Ontem eu vi um lançamento de uma plataforma de IA que já faz hoje uma gestão financeira 84% melhor do que os melhores bancos dos Estados Unidos. 84%, gente. É muita coisa, certo? Só que ainda tem um númerozinho lá que pode ser que dê errado. Aí aquele que der errado vai reclamar que o negócio não presta. Hein? Não vai falar que o negócio não presta. Ao contrário, ele presta muito. Sim. Né? Então, eu acredito que e lá dentro de casa a gente já usa, tá? Essas interações constantemente com os key users. Uhum. Tá? Nós não usamos ainda, né, em massa. A gente está ainda trabalhando isso com eles para ajudá-los, apoiá-los, né? Tirar dúvida, enfim, construir, inclusive ajudá-los a construir a linha de raciocínio. Uhum. Porque a linha de raciocínio, se ele não tiver dentro dele, não adianta, ele não vai conseguir passar para nada. Mesmo que ele use a linguagem que ele quiser. Né? Então, reuniões, né? Enfim, a gente tem reuniões, a gente usa já IA, enfim. Isso já é bem... estabelecido. Isso, já. Bem comum. E vocês acreditam de como a IA pode ou está ajudando na formação de líderes? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de formação de pessoas. Como que a gente traz essa tecnologia, a IA, para ajudar nessa formação? Não estou dizendo nem de acelerar, porque tem coisas que a gente tem que passar, tem que viver. Absorver, né? A gente não absorve tudo, mas como que vocês têm visto essa questão da presença da IA nessa formação de novos líderes, de novas pessoas? Eu acho que, assim, é tudo muito recente ainda, né? Tudo muito, muito novo, então certamente a gente vai ver essas mudanças acontecendo bastante nos próximos anos, né? Mas eu acho que esse espaço que a IA dá para automação, como o Murilo falou, de uma série de coisas que a gente já não gostava tanto de fazer assim, vai começando a liberar cada vez mais a nossa agenda para ter discussões mais humanas e para pensar assim, porque essa tecnologia, algumas empresas vão demorar mais para adotar, outras vão ser mais imediatistas e vão adotar agora, logo que está novo, mesmo sabendo que é dinâmico e que vai mudar rápido, né? Mas, eventualmente, todo mundo vai adotar, porque aquilo vai trazer mais eficiência, vai deixar a operação mais barata.
Quando todo mundo adota, o que a gente faz com esse tempo que a gente ganhou? Todo mundo vai usar para buscar maneiras de ser mais eficiente de novo, de ser mais competitivo de novo. E aí aquilo que a gente não transferiu de alguma maneira para AI, volta para as pessoas. E aí são as pessoas e as suas competências e as suas capacidades que fazem a diferença, né? Então eu vejo que a gente está num momento em que a gente precisa equilibrar esses esforços que a gente está fazendo de adoção de tecnologia, mas também com formação de pessoas. Porque no momento que todo mundo adotar essas tecnologias, qual vai ser o nosso grande diferencial, se não as pessoas que a gente tem, as competências que elas têm, a capacidade delas até de questionar a maneira que as coisas são feitas também, né? Então, acho que abre espaço para tudo isso e, assim, da mesma forma que a gente teve essa grande revolução de informação quando a gente teve a internet, as ferramentas, né? Então, às vezes a gente nem lembra como era difícil a gente conseguir aprender alguma coisa antes da gente ter tudo no YouTube, como a gente tem hoje, né? E a AI, eu vejo que para os líderes, ela se torna um grande aliado, se você souber usar bem, para ter conselhos na hora de resolver desafios. Então, estou me deparando com uma determinada situação na Bluesoft, por exemplo, né? Eu gosto de formar um pequeno conselho ali, né? Então, poxa, não posso ligar para o Murilo, mas eu tenho lá o Murilo na AI com a perspectiva dele, eu tenho o Elon Musk, eu tenho o Steve Jobs, eu tenho algumas pessoas. E como é que eu resolveria esse problema na perspectiva dessas pessoas? Então, a AI é muito bacana também para trazer diferentes maneiras de olhar e modelos de pensamento para determinados problemas. Então, a gente tem usado muito AI também para esse tipo de coisa, né? Então, trabalhos que demoraria muito tempo para a gente fazer, de benchmark, de pesquisa, de tendência de mercado. Então, esses líderes têm usado bastante e isso já tem dado bastante resultado para nós também. Eu brinco que a diferença entre o Google e o ChatGPT, para mim, é a possibilidade que eu tenho de dar contexto. Porque eu vou fazer uma pesquisa e ele vai trazer lá, né, vou ter que colocar algumas palavrinhas, o Google vai trazer a mesma resposta para você, para mim. Agora, no ChatGPT, eu posso fazer a mesma pergunta, só que eu começo a falar, olha, mas você tem que considerar que tem esse cenário. Você tem que considerar que eu estou falando nesse momento. Aí você vai dando contexto e aí ele vai te melhorando. A resposta vai mudando. Coisas que a gente não tinha a possibilidade de fazer antes, né? Então, eu acho que dar o contexto é o que as pessoas precisam ter a criticidade de que não aceita a primeira resposta. Tente melhorar e contextualizar aquilo que você quer saber, porque talvez você tenha uma resposta mais assertiva, né? Sem dúvida, Bruna. Assim, a gente acredita muito, tá, nisso, tanto que inúmeros gestores nossos já utilizam a IA para formar apresentação, para poder apoiá-los, tá? Como profissionais, né? E a IA, no processo, inclusive, de formação de liderança, ele vai ser decisivo, tá? Eu acredito no futuro, né? Porque aquele que souber trabalhar de uma maneira muito mais interativa, né? De interação, realmente, vai potencializar a capacidade dele demais. Né? E aí nós, inclusive, já estamos discutindo, tá? Trabalhos, né? de como criar algoritmos, criar agentes, criar formas para apoiar essa liderança. Né? A gente recentemente criou uma área que é de treinamento de tecnologia, tá? Do qual nós daremos treinamentos tecnológicos para os nossos líderes. Né? E isso faz parte dessa formação futura. Porque eles precisam ter já esse conhecimento, ou pelo menos saber. Sabe aquela matéria que você aprendeu na escola? Que você não vai usar, você olha e fala, não vou usar isso nunca. Mas aí depois de 40 anos você vai lá e usa. Então esse conhecimento, ele estava lá dentro de você. Sim. Então, a gente acredita nisso. Sim. Então, a gente precisa entregar isso, não que seja para agora, como o próprio André comentou, né? Porque ainda está tudo muito novo, né? Quando a gente olha, inclusive, recrutamento e seleção, a gente usa uma ferramenta que já
já começa a utilizar, tá? Recursos, né, de IA, propriamente dito, de linguagem regenerativa, para poder fazer isso. Ora, pois, mas agora então eu estou tirando o lado humano? Não, mas eu estou colocando uma interação de um processo que ninguém humano gostava. Uhum. Ninguém gostava de preencher ficha, ninguém gostava de perguntar, falar um pouco sobre tua história, ninguém gostava disso. Então hoje você tem essa condição e aí cabe no final, inclusive, o ser humano fazer, inclusive, o olho no olho e vamos conversar sobre a tua vida. Perfeito. Então isso já tem, a gente já está discutindo isso lá dentro de casa, já é um tempo, já faz um ano ou 2, pra você ter ideia, nós já estamos discutindo isso. Só que aí as empresas precisam também ir avançando e garantindo, que eu acredito que seja a premissa fundamental, que é a segurança. Uhum. Tá? Você ter confiança. Então, se a gente olhar os números que estão acontecendo por aí, sempre haverá uma possibilidade de erro. Só que aí a gente tem o ser humano para corrigir. Se o ser humano conseguir corrigir só 10%, ele ganhou 90%, né? Não é? A gente usa também ali na Bluesoft tem um Acelerato, né? Que é uma solução que a gente oferece para os clientes também, mas a gente usa dentro de casa também para atender os nossos clientes, né? E aí a gente tem uma ferramenta ali de análise de sentimento, que é super interessante. Então, assim, conforme o cliente vai interagindo com a nossa equipe e vai trocando mensagem, seja via WhatsApp, seja lá no próprio portal do Acelerato, né? Ele vai identificando qual que é o sentimento do cliente. Então, a gente sabe assim, olha, nessa situação, o cliente começou a interagir, ele estava feliz, mas ele terminou irritado. E esse é um tipo de informação que a gente não tinha antes para tomar decisão. E a gente fala, poxa, se ele terminou irritado, não terminou bem. Uhum. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, vamos olhar para o que está acontecendo aqui, né? E do outro lado também, quando ele começou irritado e terminou bem, a gente sabe que a gente conseguiu acertar, conseguiu resolver o problema dele. E agora a gente começa a fazer isso também nas ligações. Então, a AI vai transcrevendo as ligações, as interações com os clientes. E aí é legal porque além do que está escrito na transcrição, ele consegue identificar o sentimento do cliente também pela maneira que ele está falando, né? E aí a gente consegue ter esses dados no final, para entender como está o sentimento de cada empresa que é cliente nosso, de cada pessoa que interage com a nossa equipe, quais estão sendo os problemas mais recorrentes. Então, olha, tem muita gente falando de fechamento contábil. Vamos olhar para isso com mais cuidado, né? Então, é um exemplo, assim, bacana, porque a AI está empoderando, né, as pessoas que já estavam lá e agora elas vão conseguir fazer um trabalho bem melhor, porque tem uma informação que antes não estava lá. Acho que isso tem que ser aplicado urgentemente para alguns saques de alguns bancos, de alguns problemas que a gente tem, porque às vezes a pessoa te atende super bem no WhatsApp, mas ele quer que te dê uma nota, mas não resolveu o problema. Mas é que a pessoa foi educada com você, aí eu dou a nota pela educação ou pelo problema não resolvido. Então você fica meio... E aí pela conversa você sabe qual foi o tom e como terminou, né? Exatamente. Que legal, que legal. Bom, a gente está chegando ao fim, foi uma conversa... Bom, eu aprendi super aqui, eu acho que a gente entendeu que tecnologia não anda sozinha, né? A gente, quando tem visão, né? Quando tem clareza, quando tem estratégia, acho que vira o jogo no varejo, então acho que foi um pouco do que a gente aprendeu aqui. Então eu queria passar a palavra para vocês, para dizer um pouco... qual é o futuro, como que você vê os desafios, quais são as mensagens, qual é a mensagem que eu acho que você quer passar para quem está assistindo, porque eu digo, todo dia que eu encontro o varejo, eu falo, eu admiro pelos desafios, pela forma como vocês fazem a gestão à condução, porque realmente é desafiador. Então, acho que tem muita gente aqui te assistindo, ou que vai assistir, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Eu gosto muito de dizer que o processo de transformação e de mudança, ele não acontecerá no outro. Ele acontecerá em você mesmo. Então, lá a gente acredita muito na mudança, né, do mindset, na mudança no indivíduo, para que aí sim ele seja um transformador para o grupo, né, para a sociedade, etc.
E trazer isso com a tecnologia é fundamental, tá? Para a sobrevivência e para a adaptabilidade futura, tá? Sem e jamais esquecer das raízes humanas. O que nos diferencia dos animais. Nós somos animais também, mas a gente tem uma questão que é raciocínio, é interpretar os nossos sentimentos. Se nós não soubermos trabalhar muito bem isso, a tecnologia vai ser uma catástrofe na vida de qualquer um. E aquele que souber trabalhar muito bem o equilíbrio emocional, trabalhar a tecnologia de maneira potencializadora. Então, nós acreditamos que o futuro está na integração entre a tecnologia e o equilíbrio emocional. O autoconhecimento, a autorreflexão. Isso, em conjunto, será o extraordinário. Nós não sabemos sobre o futuro, não cabe ao ser humano. Mas a gente pode definir hoje o presente. E se nós não colocarmos isso na nossa vida desde criança, dos nossos filhos, que precisa trabalhar emocionalmente falando essas questões, não adiantará. Nada. A IA não funcionará. Porque ele está desequilibrado. E uma pessoa desequilibrada, você não pode dar o que você quiser na mão dela. Perfeito. E aí qualquer coisa pode ser uma arma. Uhum. E isso nós acreditamos demais. Eu, particularmente, tenho uma visão de que a desordem que nós estamos vivendo, ela parte de uma desordem do ser humano indivíduo emocional. Nós tiramos algumas raízes que mantinha isso equilibrado. E não estamos conseguindo ainda encontrar outras. E aí isso se perde. E quando isso se perde, entra o caos. Uhum. E aí o caos com qualquer coisa na mão, seja um álcool, seja um cigarro, seja um IA da vida, qualquer uma, um GPT, um Claude, um Gemini, o qual você quiser, porque hoje tem tantas aí, qualquer uma que você quiser virará uma arma. Mas o Word sozinho, ele não é nada. Ele precisa do escritor para aí sair um bom livro. Então, a visão que eu tenho de IA ela sozinha não será nada. Vai depender ainda de um ser humaninho equilibrado emocionalmente por trás. Acho que essa que é a minha conexão. É super, super relevante isso. É um pouco da analogia da máscara do avião, que antes de você ajudar, você coloca em você. Né? Então, se você não resolve com você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você não tem como ajudar. E eu acho que está faltando um pouco das pessoas colocarem as máscaras para poder se ajudar, para poder fazer um país melhor, né? Eu acho que é um pouco dessa reflexão. Muito bom. André, queria te ouvir. Acho que foi uma conversa super interessante, envolvendo pessoas, envolvendo valores, envolvendo tecnologia, envolvendo desenvolvimento de pessoas. Então, queria te ouvir um pouco. Muito bom. Bom, primeiro aqui agradecer a vocês, foi um prazer, né, estar aqui, esse papo foi muito legal, muito enriquecedor, né, tava super empolgado e não poderia ter sido melhor. Eu vejo que assim, né, corroborando com o que o Murilo falou, acho que é muito nessa linha mesmo, né, pra gente ter um mundo melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, a gente tem que agir, a gente tem que ser protagonista. E eu acho que se a gente estiver, né, bem alinhado, se a gente se trabalhar bem, a AI ela vai conseguir simplificar a gente transformar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente imagina em realidade. Então a gente já vê hoje, eu quero escrever um bom texto, usando AI eu consigo fazer mais rápido e melhor. Eu sempre quis ver uma arte, um quadro que nunca ninguém pintou, eu consigo ali usar a AI generativa para criar minhas imagens,
para fazer meus vídeos, para fazer música, e isso também para fazer uma série de coisas nas empresas, né? Então, acho que se a gente estiver bem alinhado, bem direcionado, a AI vai vir para ajudar, para empoderar, mas no final do dia, né, a gente tem que encarar os nossos desafios, os nossos problemas, e a gente tem que se melhorar sempre para conseguir ter bom resultado com tudo isso. Então, acho que a gente pode fechar dessa maneira e reafirmar os agradecimentos. Foi muito bacana estar aqui com vocês, adorei esse papo. Não, eu que queria agradecer, foi uma aula para mim, ouvir vocês dois, esclarecedor, acho que facilitou muito o entendimento sobre algumas coisas, então eu sem dúvida saí diferente do que vou sair diferente de como eu cheguei. Queria agradecer a parceria, parabenizar pelo esse interesse no conteúdo, acho que isso cada vez mais importante, então esses tipos de troca acho que somam bastante, e a confiança de me ter aí como host da conversa foi para mim foi um presente. Obrigada mesmo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Queria reforçar para vocês poderem seguir Trimais nas redes sociais, Bluesoft, o Cada Caso um Case, e aguardem que vem mais novidades por aí. Até a próxima.